Olá, buscadores. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E você que estiver acompanhando esse programa pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdos para viver melhor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Marcelo Rezende. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite se estiver assistindo à noite, né? Se não, bom dia ou boa tarde. Estamos aqui para falar sobre mais um livro. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes, né? Você aceitou o convite para contribuir, né? Partilhar conosco a sua leitura da obra que iremos falar hoje. O Marcelo, ele é graduado em matemática e teologia. Ele é profissional de cibersegurança e também é membro da Sociedade Teosófica há bastante tempo. É arcebispo da Igreja Católica Liberal, que é uma... Depois ele vai falar um pouquinho, né? Tem relação com a obra também. É uma denominação esotérica cristã que está relacionada à história da Sociedade Teosófica e também é maçom. E a obra que ele escolheu para falarmos um pouquinho hoje a respeito, chama-se A Gnose Cristã, uma obra de autoria do Charles Webster Leadbeater, publicada no Brasil pela editora Teosófica. Marcelo, esse título, né, ele certamente causa curiosidade em muitas pessoas, e a gente já pode começar pelo próprio título, né, que é um termo que geralmente muitas pessoas ou não estão familiarizadas, ou muitas vezes tem até uma visão errônea, né, a palavra gnose, e acredito que nem todos também relacionem isso com o cristianismo. Como é que esses dois conceitos se relacionam? Qual que é como que o autor consegue encaixar esses conceitos na mesma obra? Na realidade, esse livro ele é uma coletânea de diversos textos do autor, onde, em 1924, ele tentou escrever um livro sobre teologia cristã, né? Ele foi padre da Igreja Anglicana, depois se tornou padre e bispo da Igreja Católica Liberal, cuja denominação nasce em 1916. Então, ele começa a produzir vários textos sobre cristianismo, e aí ele pensa em escrever um livro de teologia cristã. Bom, ele entrega esse livro para um amigo, né, que também tinha sido padre anglicano, que lê o livro e fala: desculpa, Leadbeater, mas esse livro não é um livro de teologia. Bom, então ele engaveta esse livro e deixa para lá esse assunto e continua escrevendo outras obras bastante interessantes, algumas inclusive não tem em português, como os festivais cristãos ou a ciência dos sacramentos. E, bom, segue a vida. Anos mais tarde, bem mais tarde, ficam sabendo, né, vários membros, inclusive da Igreja Católica Liberal, ficam sabendo da existência desse texto e procura esse texto e encontra na Biblioteca de Adyar, sede da Sociedade Teosófica na Índia, encontra o texto, lê o texto, e aí organiza não só esse texto, colocando mais algumas palestras, alguns outros textos, eventualmente tirando alguma coisa que não fazia mais sentido, o texto é novamente reorganizado e dá origem a esse livro. Bom, fico pensando na época que, isso em 1984, quando foram dar um nome para o livro, pensaram num nome que fosse significativo. E como esse livro, na realidade, é um livro que trata sobre cristianismo, mas do ponto de vista do pensamento oriental, em especial dos autores ligados à Sociedade Teosófica, como o próprio Leadbeater, Annie Besant e tantos outros, pensaram, acredito eu, que num nome que tivesse a ver com um conhecimento cristão ou algo voltado à sabedoria cristã. Aí poderia ter dado o nome, talvez, de teosofia cristã, mas escolheram o nome Gnose Cristã.
Esse nome ele é complicado porque, dentro da história da Igreja, existe um movimento gnóstico no século I, século II, que foi considerado um movimento herético e cujo conteúdo não tem absolutamente nada a ver com esse livro. Depois tem organizações modernas que puxam para si esse nome, né? Movimento gnóstico ou várias organizações gnósticas, que também não tem absolutamente nada a ver com esse livro. O título do livro, A Gnose Cristã, ele está querendo dizer que trata de um conhecimento mais profundo, mais esotérico, mais ocultista, visitando ou revisitando o pensamento cristão. Então, questões como Deus, o pecado, os anjos, Nossa Senhora, e diversos textos ou temas cristãos, de um modo geral, e católicos em particular, são revisitados de acordo com o pensamento do autor, que já escreveu uma quantidade gigante de obras, que são mais de 60 livros, entre livros e textos, ele é revisitado. Então, eu não sei, talvez para quem seja teosofista ou esteja ligado com as artes esotéricas em geral, o nome agnose cristã não causa estranheza. Mas se for um cristão, um católico, ele vai imaginar que é um texto da heresia agnóstica e não tem nada a ver com isso. Se for um movimento mais moderno, vai achar que tem alguma coisa a ver com o movimento gnóstico, que também não tem a ver, ou talvez com os textos descobertos em Nag Hammadi, que tratam muito da gnose dos primeiros séculos, também não tem relação nenhuma. Então, o nome ele traz já em si toda uma polêmica, mas o conteúdo é, sem dúvida nenhuma, espetacular. Realmente vale a pena se aprofundar nesse livro. Nós, que somos estudantes de esoterismo, de ocultismo, e que estamos imersos dentro de uma cultura judaico-cristã, é a nossa cultura. Por mais que a gente tenha visitado ou revisitado outras religiões, outras igrejas, ou outros pensamentos, ou outras mensagens, nós temos uma tradição e uma raiz cristã. Então, esse livro vale realmente muito a pena ser lido. O cristianismo é o background, né, do ocidental, né, de maneira geral. Eu costumo dizer que a gente sai da igreja no sentido de procurar, muitas vezes, né, outros caminhos, outros conhecimentos, o que é uma busca totalmente válida, né, e agregadora, mas muitas vezes a igreja não sai de dentro de nós. Por quê? Porque a cultura, né, então você vai carregar elementos daquela cultura, daquele simbolismo, daquela tradição, mesmo que não perceba. Né? A gente acaba levando conosco, porque faz parte da nossa criação. Marcelo, eu já ouvi de alguns estudantes a relação da palavra gnose com a tradição da yoga, né, com a Jnana ou Gnana, conforme a pronúncia, Gnana Yoga, né, que seria a yoga do conhecimento, que não está relacionada a um conhecimento somente de memorização, né, livresco, como a gente chama, né, mas um conhecimento de autorrevelação, né? Então, aquela questão dos insights, né? Então, você estuda aquele conhecimento esotérico, oculto, espiritual, chame como quiser, mas você tem essa questão da autorrevelação. O livro tem alguma relação com isso? Talvez seja daí que tenha vindo o título? O livro aborda as questões mais profundas do conhecimento humano e cristão, com um viés de uma abertura de pensamento não muito normal entre a maioria das pessoas. As pessoas normalmente partem de pressupostos ou de pensamentos pré-concebidos ou de uma teologia escolástica, onde ela é permeada por diversos dogmas, e dessa forma você lê o texto sempre comprometido com um viés de uma escola. O autor consegue colocar a questão dentro de um universalismo, colocando as questões cristãs como fazendo parte de uma tradição universal, e que é a mesma em diversos lugares. Então, o termo gnose é utilizado com esse viés mais profundo, de certa forma,
ligado à Jnana Yoga, né, que é essa yoga que tem a ver com o desenvolvimento do pensamento. Então, a gente tem um conhecimento que todos podem adquirir através do pensamento, através da sua mente, mas depois você se aprofunda nisso através de meditação. É claro que o movimento gnóstico histórico, ele buscava a sabedoria, né? Porque a sabedoria ela é sinônimo de Christos, né? Sabedoria é a iluminação, o Budi, o Cristo, é essa iluminação interior, esse contato mais profundo com essa divindade que existe dentro de cada um de nós. Ele buscava, através do conhecimento, chegar nessa sabedoria. Eu acho que há muitos caminhos para se chegar, mas eu acho que uma conjugação desses caminhos, onde você, através de diversas práticas, né, pessoais, práticas religiosas, práticas espiritualistas e mais um conhecimento associado a isso, isso pode te levar a tocar esse véu e a, né, tatear essa sabedoria mais profunda e ter uma integração com esse Cristo que é interior, ao mesmo tempo universal. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Marcelo Rezende sobre a obra A Gnose Cristã, de autoria do Charles Webster Leadbeater, obra no Brasil publicada pela editora Teosófica. Marcelo, esse cristianismo esotérico ou teosófico, como você falou, que o Leadbeater traz na obra, né? Quem se interessar por essa vertente, o livro ele dá dicas assim de por onde começar, como aplicar isso na nossa vida diária? Eu acho que esse livro nos traz uma série de informações, uma série de reflexões que possibilita a gente reolhar e revisitar essa tradição cristã. Esse livro é uma joia rara, porque, que eu saiba, existe ele em inglês e em português. Diferente dos outros livros do Leadbeater que você tem em todos os idiomas, em todos os lugares, isso não aconteceu. Ele foi publicado nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi traduzido. Isso é uma verdadeira joia rara. Esse livro é um livro que realmente deve fazer parte da estante de todos aqueles que querem revisitar e reentender. Porque às vezes a gente tem um preconceito em relação ao cristianismo natural, né? Pela estrutura da igreja que nós frequentamos quando era menor e pelos dogmas que a igreja tentava nos impor, e isso nos fez nos afastarmos de uma forma a não querer revisitar o tema, e essa é uma grande oportunidade de revisitar esse tema e perceber que não é o cristianismo que tem problema, não é a estrutura cristã que tem problema, não é a estrutura católica que tem problema. Quem tem problema somos nós. Na realidade, é o nosso olhar sobre esses assuntos, que era um olhar com um viés viciado. E agora, maiores, com uma visão mais abrangente, mais aberta, mais teosófica, permite que a gente possa olhar novamente para os mesmos temas e perceber que eles sempre foram verdadeiros. Nós é que tínhamos dificuldade de encontrar. Nesse ponto, o Leadbeater coloca os temas de uma tal forma que ele traz clareza para algo para nós que sempre foi muito difícil. Falando nisso, essa é uma grande característica da Igreja Católica Liberal. Por que ela é liberal? De onde vem esse liberal? Ainda mais em português. O pessoal fala, mas essa é uma igreja então, que vale tudo, é isso? Liberou geral, é isso? Não, a palavra liberal ela vem da tradição europeia de liberal, em inglês, que significa liberdade de pensamento, uma forma abrangente de ver as coisas.
Então, a Igreja Católica Liberal é uma igreja que permite você vivenciar a tradição católica cristã ao mesmo tempo com total liberdade de pensamento. Nós entendemos e acreditamos que os dogmas, a única coisa que é possível deles fazerem é aprisionar o homem. E se nós estamos falando em atingir, né, uma liberdade da alma, do encontro da alma novamente com o espírito, dessa realização espiritual que a teosofia propõe, né, porque, de acordo com a Blavatsky, teosofia é sinônimo de samadhi, de satori, de bem-aventurança, é atingir esse contato direto com a divindade. Nós entendemos que os dogmas só nos afastam disso. Ou seja, só através de um caminhar, de uma compreensão, de penetrar profundamente nesses mistérios, sem nenhum preconceito, sem nenhum dogma, é que o espírito pode voar completamente livre das amarras dos condicionamentos mentais. E esses condicionamentos não só são representados pelos dogmas, mas por toda uma estrutura social que a gente tem, né, de tradição histórica, que vai nos condicionando, e que a gente acha que isso é bom, isso é mal, isso pode, isso não pode, sem nenhuma reflexão. Então, a Igreja Católica Liberal propõe que você reflita sobre isso. E, ao mesmo tempo, ela oferece uma tradição, como dizia Santo Agostinho, o que hoje nós chamamos de cristianismo, é algo muito anterior da existência de Jesus sobre a Terra. Ou seja, nós estamos falando de uma tradição de mistério que deságua no cristianismo e que permite, através dessa liturgia, proporcionar um contato do homem com o Cristo, do homem com a sua centelha divina, no final das contas, de você consigo mesmo. Então, esse texto vai te trazer a possibilidade de experimentar novamente o cristianismo, em especial o catolicismo, e se deixar nesse encontro que você pode ter, diferente de outras tradições. Cada tradição propõe a sua metodologia de libertação espiritual. Quase todas elas exigem um esforço muito grande da pessoa, né, nessa caminhada para atingir isso. E essa tradição propõe que você, participando dos sacramentos, você se aproxima dessa realidade espiritual, né, dessa realização espiritual, e consegue ter a percepção disso dentro de você. Agora, dessa percepção se tornar persistente e fazer parte da sua vida, é claro que depende de um esforço pessoal, mas é como você pode tocar o sagrado. Que no Brasil, em especial, com as tradições da Umbanda, que é uma tradição nacional, né, que é uma revisitação, um repensamento dentro da tradição espírita, o que ela tem de tão mágico, que chama tanto a atenção das pessoas? É a possibilidade de experimentar o sagrado, de experimentar esse sobrenatural, que outras filosofias não dão. Ou seja, essa prática, e o cristianismo, em especial o catolicismo, né, e através da Igreja Católica Liberal, que não exige nenhum condicionamento para que você faça parte, né? Se você for budista, judeu ou ateu, não importa, você pode participar e pode experimentar isso. E depois de experimentar, bom, aí cada um sabe o caminho que deve seguir de acordo com a sua experiência. Então, esse livro abre essa porta, abre esse caminho para a nossa cultura judaico-cristã. Acho muito importante. Você comentou, né, essa aversão que muitos místicos, né, buscadores acabam desenvolvendo com o cristianismo, especialmente com o catolicismo. Acredito, refletindo agora um pouco até sobre a minha jornada, né, enfim, acredito que é a primeira tradição que muitos de nós temos contato, né, então de família, né, batismo, etc. E como diz, né, o budismo, né, então o caminho espiritual ele começa com aquela insatisfação, né, com aquele desconforto. Então você percebe que algo está errado. E nisso você parte numa jornada de questionamentos. E a primeira coisa que você questiona é a casa que você está, né? Então estou dentro dessa tradição religiosa, é a primeira que eu vou questionar.
Então, o que você está propondo talvez seja quase o retorno do filho pródigo, né? Então, a pessoa mais madura volta a revisitar aqueles conceitos com uma nova visão, né? Sem aquela necessária aversão, né, à tradição, e compreendendo, outra vez, elementos que antes não era possível, né? Não tinha as ferramentas adequadas para isso. Você participar de algo que te dizem que é bom e você tem que acreditar que é bom, e que te dizem que é certo, você tem que acreditar que é certo, para muita gente não funciona. E para nós, que veredamos por essa busca, não funciona de jeito nenhum. Isso não é possível. Mas nessa jornada você aprende tanta coisa que quando você pega um livro como esse, né, do Leadbeater, onde ele pega de forma simples e traz para nós todo aquele conceito, você fala, não é possível que será isso. Se era isso, eu concordo. Eu não concordava com o que eu achava que era. E na medida que você vai lendo sobre como ele discorre sobre o pecado, sobre Deus, sobre a Trindade, e sobre vários temas que ele vai discorrer, você fala, não, mas aí tudo bem, desse jeito eu concordo. E aí você vai concordando e percebe que, poxa vida, na realidade o problema não estava no catolicismo. O problema estava na minha visão, que era uma visão através de um óculos, né, de uma visão pré-estabelecida que tentaram me enfiar a goela abaixo e que isso não funciona. Mas agora, mais maduro e visitando de uma forma mais livre o mesmo tema, eu percebo que esse tema é verdadeiro. E mais que isso, você começa a perceber que vários dogmas que eram completamente absurdos, porque tentavam enfiar a goela abaixo, quando você tem uma compreensão e ele vem de dentro para fora, ele começa a fazer mais sentido. Então, não é que os dogmas são abomináveis, não existem. Não. O que é abominável é tentar enfiar a goela abaixo de alguém uma verdade. Isso não funciona. Você tem que chegar a essa verdade através de uma profunda reflexão sobre os temas. Nem que seja através de argumentações, conversas, discussões, e você vai se aprofundando e fala, não, agora me parece que faz algum sentido. Porque, no final das contas, eu acho que essa jornada espiritual que ela nos faz é mudar o nosso olhar. E como nossos olhos são a janela da alma, mudar o nosso olhar é ganhar maturidade na nossa alma. É se desligar um pouco das coisas exteriores e se reconectar às coisas interiores. É tornar essa alma mais próxima desse espírito universal que existe dentro de cada um de nós. Eu acho que isso sim é importante, isso pode mudar a nossa vida, isso pode mudar o nosso conceito sobre as coisas. Porque, na realidade, o que está mudando somos nós mesmos. O que está mudando é a nossa alma, que é a única coisa que interessa. O resto é conversa. Maravilha, Marcelo. Muito grato pela sua partilha. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Marcelo Rezende sobre a obra Gnose Cristã, obra de autoria do Charles Webster Leadbeater, e no Brasil publicada pela Editora Teosófica. Quem tiver interesse, né, no livro pode, através dos canais da Editora Teosófica, solicitar a aquisição do mesmo.